Então é impossível os evangelhos não serem pró-romanos e não serem para Roma. Significa, os evangelhos são para Roma, mas não o reino de Deus, porque Roma é o reino de Deus. Então, como, na verdade, nós devemos olhar para os evangelhos? Primeiro, os evangelhos são narrações. O evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1, começa: Arche, Evangelho Jesus Cristo, Ruios Tuteu. O que se predomina no âmbito das propagandas e das formas artísticas de intervenção, ali, neste contexto, é a diegese. Terão que me encarar num debate para me refutarem. Platão vai despir a mitologia, transformando-a numa mitografia. E isso faz com que a gente venha entender justamente o aspecto narratológico de certos documentos, como os evangelhos. Por isso, no sentido narratológico, diegese refere-se ao universo interno de uma narrativa. Ou seja, são todos os elementos utilizados pelo indivíduo de forma fictícia, simbólica, imagética, para poder representar os atos de poder heróicos e os próprios fatos. É impossível que qualquer acadêmico honesto, até mesmo os que defendem o Jesus histórico, não vislumbrem o evangelho pró-romano. Não tem como. Por quê? Porque Roma se apresenta como a ordem estabelecida, ou seja, é o reino de Deus instaurado, na figura do próprio imperador, é o Basileus Tuteu. Como, de fato, essas narrativas elas vão sendo construídas a partir de fatos reais, e que ficou conhecido como o grande vencedor dos ventos e mares. Isso porque Vespasiano conseguiu desenvolver técnicas incríveis de conseguir vencer as grandes ondas, as tempestades e conquistar as ilhas mais seguras já na história, inclusive a própria ilha da Grã-Bretanha, onde o Flávio Joséfo vai narrar e dizer que os próprios bretãos diziam, quando dizíamos que jamais seríamos conquistados, aquele que nós não acreditávamos que jamais chegariam até nós, conseguiram romper os ventos e os mares e nos conquistaram. Pois quem é este que o vento e o mar também lhe obedecem? Ou seja, quase que um ipsiliteris do evangelho. Portanto, não há e não é de se admirar que nós não tivéssemos uma narrativa, claro, de Jesus acalmando o vento e tempestade. O evangelho como contranarrativa. Olha isso aqui. O evangelho se insere nessa diegese imperial, mas o faz de maneira disruptiva, ou seja, tentando, na verdade, buscar a atenuância, a representação, pegando paralelismos, ora satirizando, ora dramatizando, ora, formando uma imagem totalmente aversiva dos próprios judeus, nunca do Império Romano. Porque o nome de Jesus nada mais é do que Salvador. Pode se apresentar como Salvador ou salvação. E não foi isso que Vespasiano foi chamado de Soter. Nós analisaremos isso mais para frente. Ou seja, é preciso que esta figura ela se apresente como uma figura de acomodação literária, propagandística, para quê? Para que os judeus e os gregos, como nós veremos adiante, aceitem a condição de servos de Roma. Paulo não fala, na verdade, de um Cristo, de um homem real. Ele fala justamente de uma figura que representa o poder, a libertação dos gadarenos que estavam sendo assolados por sicários e zelotas. Vejamos isso aqui, ó. Os textos se repetem nessa estrutura. Veja, o que o texto vai descrever? Um homem possuído por uma, preste atenção nisso aqui, legião, vamos grafar, legião, ok? Legião de quê?
de daimon, demônios. Vamos grafar isso aqui. Esses demônios, eles são transferidos para uma manada de porcos. Lembrando, os porcos eram símbolos da legião romana. Depois eles são lançados onde? No mar. Já. Esta metáfora, portanto, pode simbolizar Vespasiano libertando a cidade dos rebeldes zelotas ou da ocupação romana momentânea. Então, vou dar até vermelho aqui, ó. Para você ter uma ideia. Portanto, eu estou dizendo que o evangelho é de Roma. Primeiro, a ideia de que os escritores evangelistas usaram uma diegese, ela é mais do que fundamentada. Vai estar reservado esse conteúdo para os membros. Olha isso aqui. Primeiro, ele explica sobre o mitos. Mitos. Que haviam as formas de mitos. Como essa forma de fazer intervenção acontecia. Utilizando, ele chega a falar, inclusive, de como em outros grandes clássicos que ele vai trazer, se pensava a ideia do mito sobre o divino, perigar teon hostei, legestai erentai. Está aqui, ó. Ok? Então, ele sabe o que está descrevendo. Vamos continuar. Aqui, o Adimanto, que sabe que Sócrates está tentando mostrar que os poetas são pervertidos, os poetas corrompem os cidadãos da polis, ele tenta mostrar que entre a poesia e a mitologia é a mais importante, porque ela é capaz de intervir, de acomodar e de mudar a mentalidade de um povo. Os poetais, poetai, kai logpoioi, kakos legulsi, periantropon, megistá. Ele está mostrando, olha, os poetas, eles atuam justamente criando narrativas de modo a condicionarem os homens em um mundo justamente ideal. O mundo ideal. E aí, ele vai mostrar que não é esta forma apropriada para se estabelecer o poder. E aí ele começa a falar do Mythologen. Aqui, ó. Mythologen. Ok? As mitologias são feitas, elas são ditas, são narradas por meio da diegese. Ok? O evangelho é de Roma, não dos judeus. O reino é para quem? Para os judeus e os gregos. Mas quem são os senhores do reino? Os romanos. Poetai diegesin. Periteton. Está vendo aqui? É simples. Não temos mais. Olha aqui, ó. O diegesis men esticai rotan. Não temos mais, ou seja, a gente não precisa muito para mostrar. Agora, isso daqui é para explodir a academia. Isso aqui, eu estou denunciando a maior pseudagem de todos os tempos. E a maior farsa da história. Primeiro, de que existia um cara que andou sobre águas, que expulsou o demônio, que ressuscitou dos mortos, que ressuscitou mortos, e que, a partir daí, se tornou uma base fundamental do cristianismo. Não, isso é teologia a posteriori. Segundo, também estou mostrando que o Jesus histórico é uma aversão a tudo isso. Portanto, é uma ideologia da modernidade que tem por objetivo se opor à estrutura de um Jesus literário, ou seja, da fé. Mas a narrativa dos evangelhos, que são propagandísticas, elas revelam o que é os evangelhos. Então, eu desafio qualquer historiador, André Chevitarese, Juliana Cavalcante, Leandro Carnal, o próprio ateuzinho Pondé, qualquer um, mostrar para mim que a minha tese, a minha teoria, a metodologia aplicada por mim, ela não tem fundamento, porque ela faz parte da estrutura
da história da literatura clássica, da historiografia clássica, da mitografia clássica. E mesmo que eu pensar a mitologia a partir do estruturalismo, eu ainda estarei fundamentado com a minha tese. Autores como Heródoto, Teucídides e Virgílio frequentemente faziam o que, professor? Misturavam fatos históricos com elementos místicos. Então, o professor que vai ajudar você, que não é bobo, que vai pagar 10 para adquirir esse material, né? Ou vai se tornar membro para ter os slides totais, né, desse conteúdo, veja, fazia isso para quê? Para dar uma profundidade simbólica, cultural às narrativas. Para uma linguagem mitológica e teológica, teria sido um recurso eficaz para a comunicação e resistência cultural, mas essa resistência cultural é a resistência dos romanos contra os judeus que se negam a se sujeitarem ao domínio do império. Refere-se à narração direta dos eventos. Então, segura isso aqui. Narração direta dos eventos. É a diegese. Mas lembra que a diegese é feita com mímesis e peripécia, onde o autor ou o personagem conta a história, sem incorporar diretamente a voz de outras figuras. Não é o que a gente vê? Vou dar um exemplo. E eis que vereis vir nas nuvens do céu, com grande poder, com grande glória, ou aleluia, né? E não ficará pedra sobre pedra, que não venha a ser o quê? Derribada. Daí, olha aí o Filho do Homem. Quando Joséfo, ele narra, observe, em guerras, ele está contando esta história aí que você está vendo. E ele diz, olha, aconteceu um fato que, se aqueles que viram não estivessem vivos, diriam que é uma fábula. Lembram que nós lemos em Sócrates, em Platão, em A República? É a cena justamente da vitória de Vespasiano como símbolo justamente da derrota dos sicários e zelotas. Como a figura de enaltecimento do seu poder. E se você perceber, a cena ela é típica. Veja, e aí há a peripécia. Olha aqui, o contexto histórico e a propaganda flaviana. Nenhum historiador, mesmo os que defendem Jesus histórico ou não, jamais vão admitir que não há um propagandismo claro. Eles são mais flavianos do que todos nós juntos. Olha isso aqui. Sabemos que, após a vitória de Vespasiano, seu filho Tito patrocinou a teologia flaviana. Está vendo aqui? Uma estratégia de legitimação que incorporava elementos divinos à imagem do imperador. Euérgetes, está aqui, ó, Euérgetes, e de Salvador, Soter. O que é Yeshua? Salvador, salvação. Se fosse traduzir, porque nome próprio não se traduz, mas designação sim. Então, se você for traduzir Yeshua ou Yeshua, Salvador está aí. E esses eram títulos comuns na propaganda imperial romana. Agora está aqui para a galera me refutar. Eu trago questões sine qua non. Vejamos, indispensáveis, cruciais, que você não viu em nenhum trabalho sobre Jesus histórico. Vamos lá. Já estamos levantando uma pesquisa, estamos aprofundando a análise do documento. Você acha que o cristianismo primitivo construiu essa rivalidade simbólica com os imperadores de propósito? Ou foi uma interpretação posterior? Porque não é isso que a galera do Jesus histórico diz? Ou você admite que os textos são narrações, claro, de representação, ou você vai ter que cair na balela do Chevitarese, dessa turma, e dizer, não, tem um Jesus aí por trás dos evangelhos, e inventaram que ele era Deus, que ele andou sobre águas, que ele fez isso, e ignora a própria natureza do evangelho. Chevita refutado. Mas a segunda pergunta,
O evento descrito por Flávio Joséfo sobre um homem nas nuvens, ou aquele aparecimento, pressupondo, com exércitos celestiais, pode ser interpretado como uma diegese relacionada à campanha de Tito e à destruição de Jerusalém? Eu só pergunto, se não pode, vocês vão ter que estar esperando Jesus voltar. E lembrando, ele disse ao ter, naquela geração. E agora? Se ele era figura histórica, então ele tinha que ter voltado. Ele voltou? Não, portanto, não era um Jesus. Era uma narrativa do Filho do Homem, portanto, diegese. Evitarese, refutado. Vamos à terceira. O endemoniado gadareno. É uma tipologia da travessia do Mar Vermelho, como tentou Richard Rosley trazer? É um draft Remes, como alusão ao afogamento de Faraó e à derrota dos romanos? Também não, porque os romanos não foram derrotados. Pelo contrário, mantiveram o controle e o poder. E sim, se você disser sim, eu pergunto, derrotados por quem? Porque não houve absolutamente nenhuma derrota. Portanto, a narrativa do endemoniado gadareno é, mais uma vez, um enaltecimento de Vespasiano ao se apresentar como Altíssimo Salvador e Benfeitor e Libertador dos gadarenos. Se os evangelhos, de alguma forma, são escritos por judeus para salvar a humanidade, o mundo, ou, de alguma forma, se os evangelhos não são produções romanas por judeus, por que os romanos não estão inseridos no plano de salvação dos próprios evangelhos, na dimensão do Basileia Tuteu, do reino de Deus? O evangelho inclui os romanos como passivos da salvação? Responda, Chevita. Responda, defensores do Jesus histórico. Por que quem está escrevendo omite categoricamente os romanos dentro da estrutura passiva como objetos da salvação? Não. Vamos ler? Primeiro texto, Romanos capítulo 3, verso 9. Encontramos ali. Por que somos nós mais excelentes? Opa! Tem alguém falando. Por que somos nós mais excelentes? Lembrando que não é Paulo. Como assim, professor? O texto é Romanos? Não. A academia já não tem mais Paulo. As cartas não são mais de Paulo, são cartas de Paulos, de pessoas que estão servindo ao Império Romano e, portanto, se pressupor que as cartas não são evangelhos é uma tolice, porque elas são características de se enviar enunciados, mas os enunciados são evangelhos. Portanto, vamos pegar o discurso. Por que somos nós mais excelentes? Alguém está perguntando. Nós quem? Essa seria a pergunta. Nós quem? Então tem um redator, tem um escritor. Esse escritor vai dizer, de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto os judeus como os gregos, todos estão debaixo do pecado. Ué, por que os romanos não estão debaixo do pecado? Cadê os romanos aqui? Tratando os críticos da teoria flaviana me refutarem, o senhor Chevitarese, explicar, justificar isso, Juliana Cavalcante, Jonas Matias, cadê os romanos? A teologia política paulina, ela é, inclusive aqui nesse livro aqui, ó, de minha autoria, lançamento 2025, R$90 com frete, já batemos hoje, só hoje, 5 vendas, ok? Tá aqui, ó. Você já pode adquirir, pode pagar no cartão em 10 vezes, ou no Pix. O antagonismo do Estado, uma tipologia do Deus da Bíblia. É um trabalho fenomenal, tá? Foi incentivo da minha orientadora de pós-graduação, com nota máxima na avaliação, publicada na própria revista da faculdade, o meu artigo. E aqui, por incentivo dela, eu ampliei a pesquisa. O que era 17 laudas se transformou num livro de 300 páginas, de muito conhecimento. E aqui, inclusive, eu vou falar dessa teologia paulina também. Ok? É mais um trabalho do Alessandro, ou José Alessandro, sem título de doutor, deixando um legado para o Brasil. Tanto os judeus como os gregos estão debaixo do pecado. Quer dizer que os romanos não, né? Claro que não. Porque o reino de Deus é dos romanos.
Eles é que instauram o reino. E o evangelho é o enunciado da salvação dos romanos para os judeus e para os gregos. Outro texto, esse aqui. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam a sabedoria. O autor exclui, parece que não existe Roma. Não existem os romanos. Mas por que não existe? Porque eles é quem estão ditando a regra do jogo. 1 Coríntios 1:23. Lembrando, agora é a figura do Cristo crucificado. Ok? Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Opa! Todos já sabem que esse Paulo não tem nada de Paulo histórico e nem de Jesus histórico. Só que ele vai falar algo interessante. Que esse Cristo crucificado é o quê? Escândalo para judeus e loucura para os gregos. Ué, e por que não é para os romanos? Por quê? É simples. Lembra que eu falei da ideia? Lembra que eu falei da peripécia? Lembra que eu falei da dermatologia, da mímesis? E por que tem que, de fato, atribuir, tanto aos judeus quanto aos gregos, uma dimensão simbólica e aos judeus uma culpa? Justamente, a dermatologia faz parte. Calma, calma. Que quem está anunciando a salvação são os romanos, não os judeus e não os gregos, porque eles são passivos do evangelho de salvação. Ok? Primeiro você tem uma teologia política paulina, que eu falo aqui, ó, nesse livro aqui que você tem que adquirir hoje, aproveita. Vamos bater aí pelo menos 20 vendas ainda hoje. Por R$220 você vai ter a minha coleção de esboços do Antigo Testamento, análise indiciária e intertextual da Bíblia hebraica. São 6 volumes. Cara, preço de picolé. Você vai pagar R$220 já com o frete. É só entrar comigo. Lembrando, é só até o dia 31 de março. É o mês do meu aniversário. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus e nem aos gregos. Ué, peraí. 1 Coríntios 10:32. Por que ele não se preocupa? E nem aos romanos? Porque são os romanos que estão no controle da narrativa. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Olhem isto. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Cadê os romanos? Paradoxo de uma teologia judaica. Kyrios garestin sabatu ruios tu antropu. Ó, porque, pois, o Senhor é a Senhor do sábado, para que saibais que o Senhor, o que é o Filho do Homem, porque o texto você pode ler interlinear ou linear. Eu comecei por Kyrios. Kyrios garestin sabatu ruios tu antropu, para que saibais que o Filho do Homem é Senhor, pois, do sábado. Pergunto, se Jesus foi um judeu e ele existiu, ele seria Senhor do sábado? Não, claro que não. Portanto, você tem uma alusão ao próprio Vespasiano. Para quê? Ectes basileias autu. Hã? É quem? É Jesus? Bem, essa é só uma dos... Ok? Vamos ver. Mateus 16:27. Melegar ruios tu antropu. Estai em tedoaxe tu patos autu. Metaton angelon autu. Ou seja, mais uma vez, é o Filho do Homem vindo com poder e glória. É gêneto de cata tal tonton cronon Jesus sofos anir. Olha agora. Ige andrauton legen cre. Tá vendo aqui? E naquele tempo apareceu Jesus, um homem sábio,
se é que se, né, pode chamar assim, engar paradoxon, ergon poetes, didáscalos. Interessante, ele era um mestre, ok? Fazedor de grandes obras. Só que tem o seguinte, presta atenção nisso aqui, quem eram as figuras que ele atraía? Ele atraía polis me iudaios, polis decaitu helênico. Por que ele não atraía os romanos?